Olá, seja bem-vindo ao podcast Conversa de hoje, agora no novo formato. E o tema desse episódio é a demonização da cultura afro-brasileira no contexto cristão. Se você é cristão, esse é o conteúdo exclusivamente direcionado para você. Se você não é, também é um conteúdo que vai agregar muito na sua vida. Se você é evangélico ou católico, seja bem-vindo. Nós vamos ter visões aqui muito amplas e vai ser um debate muito equilibrado. E o nosso convidado de hoje é o Ítalo Monteiro, graduando em Publicidade e Propaganda, o nosso conterrâneo de comunicação social, cristão, negão e co-criador da cartilha Não Dê Carona para o Corona. E é isso aí, Ítalo, seja bem-vindo ao podcast Conversa de hoje. Oi, Ju, tudo bom? Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. E vamos lá, vamos conversar. Beleza, Ítalo. E para começar essa conversa, eu quero começar com uma citação aqui, uma fala do Hernani Francisco da Silva. A gente vai ter aqui um debate, sim, sobre o que Ítalo pensa, sim, sobre o que eu penso, mas também embasado em pessoas que já estão um pouco à nossa frente. E o Hernani Francisco da Silva, ele foi secretário executivo da Comissão Ecumênica Nacional de Combate ao Racismo e profissional de comunicação também nosso conterrâneo de comunicação social. Ele fundou em 1991 a Sociedade Cultural Missões Quilombo, e que visava tentar modificar a visão que as igrejas evangélicas têm da cultura negra. E em 2000, ele também recebeu o Prêmio dos Direitos Humanos da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal. E ele disse o seguinte: hoje, as principais denominações pentecostais do país são Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Quadrangular e o Brasil para Cristo. Igrejas estas que sofreram com a influência da cultura ocidental e trazem consigo, até hoje, traços dessa influência. Dentre esses traços são o preconceito e a demonização da cultura negra. É muito bom ver esse termo aqui, demonização, porque não é nada na minha cabeça, nem da sua, né, Ítalo? E aí, Ítalo, o que você tem a dizer sobre isso? Assim, eu acredito que essa questão de demonização da cultura negra é um processo colonizador, é um processo que não dá para se digerir, sabe, num bate-papo, numa conversa como essa. Acho que aqui a gente só vai, de fato, só startar tudo, né? A gente só vai, de repente, só conseguir compreender a cabeça na ponta do iceberg ou algo do tipo, né? Porque é um assunto muito complexo, muito difícil, muito dolorido, doloroso, até porque as demandas que nos trazem até aqui são demandas de luta, né? São lutas diárias, né? Então, quando nós tratamos da ideia dessa diferenciação entre uma fé que é licitada sempre em detrimento da outra, no sentido que a fé que é lícita, que é, né, lúcida, que é correta, né? Não sob a perspectiva da fé que é particular, mas sob a perspectiva do contexto social, sempre tem essa relação onde alguma outra fé vai precisar ser depreciada. Essa ideia da compatibilidade é a ideia diária, é a ideia, isso é inerente ao ser humano. É só você falar, por exemplo, você está estudando agora para jornalismo, fazendo podcast, fazendo trabalho, só hipótese, se você descobrir que tem outra pessoa fazendo uma entrevista com uma pessoa que Deus, naturalmente o ser humano tem essa inclinação a querer, de repente, no âmbito de competição. Competição sempre haverá um vencedor e um perdedor, né? São as questões normais da coisa. Perfeito. E quando a gente traz isso para a fé, no sentido de endemonizar, isso é um processo histórico, né? Não da base cristã, no sentido do âmago posta dos evangelhos, né, à luz, né, está falando. Então não é um processo fácil, né, distinguir e destrinchar, mas vamos tentar entender, pelo menos conversar um pouco sobre o assunto. Então eu penso que, já que introduzi de maneira longa, até para fim desse primeiro momento, eu penso que a fé cristã, dentro do que se percebe hoje, é algo deturpado. Por exemplo, quando nós ligamos as televisões, os rádios, quando nós temos a primeira ideia do imaginário do universo, daqueles que não advogam a mesma fé e pensam o que é ser cristão, sempre vem algumas saliências, algumas demandas, alguns milindres, alguns aspectos que não corroboram, que não endossam o que de fato é fé cristã. E a primeira pergunta é essa: por que as pessoas têm essa visão equivocada da fé cristã?
É a fé que, de uma maneira específica, ela é equivocada? As pessoas que passam ela passaram equivocadamente por não dominar o que ela é? Ou houve algum tipo de ruído ou qualquer outro tipo de questionamento, percebe? Então, são muitos processos que não dá para de falar assim, ah, é tal coisa. Não, são muitos. Mas o primeiro passa pela falta de conhecimento, isso é fato. A falta de conhecimento e a falta de amor a si. Né? Esse é para mim, é o principal motivo disso. Aí eu começo com um tema que foi o que a gente estava pensando, né? Sobre a valorização da Uhum. cultura. É possível gerir e dar valor o que é daqui, o que é Brasil, o que é baiano, o que é soteropolitano. É possível a gente ter esse sentimento de pertencimento nesse contexto aqui que a gente está falando? Eu acredito que sim, na verdade, mais do que possível, ele deveria ser ordinário, né? Deveria ser lógico, né? Aliás, a única opção deveria ser essa. Tudo passa pela forma de você não se aceitar como você é. Né? Quando a gente fala em Salvador, por exemplo, trazendo um ambiente cristão, é muito comum que os dogmas, e quando eu falo dogmas, estou me referindo a padrões, no sentido de serem arquétipos de uma fé que a identifica. Por exemplo, se eu falar da lavagem do Bonfim, por exemplo, que é um arquétipo da fé das baianas que acreditam naquele ritual, naquela celebração. E que eu acho lindo, por exemplo. Então, se eu te falar dessa situação, nós temos ali uns dogmas, nós temos as tradições, nós temos o rito, nós temos um arquétipo que gerencia todos os encargos daquela manifestação. Então, quando eu trago para o arquétipo nosso aqui, baiano, existe uma série de coisas que não são tão interessantes, e a grande pergunta é, da onde é que vem isso? Por exemplo, se você falar para alguma pessoa, eu estou aprendendo línguas, eu quero aprender outros idiomas, quais são os idiomas que passam na sua cabeça? Inglês, os idiomas do continente europeu e por aí vai. Mas sempre que nós trazemos alguma influência de palavras, né, nem mais dialetos, que não são mais dialetos, são linguagens, né? Quando a gente fazer algumas palavras de linguagens que não advêm ou do norte-americano ou do contexto europeu, existe sempre essa tendência colonizadora da Nossa. repressão, de ser, como a gente falou no começo, endemoniado ou endemoniável. Por exemplo, Nossa. quando a gente fala da África, quando a gente fala. Ninguém quer aprender africano, né? Africano, né? Na maneira de ser. Ninguém quer aprender dialeto africano, ninguém quer aprender a linguagem, ninguém quer aprender a cultura desse jeito, porque não é interessante. Então, quando se fala da falta não de patriotismo, de entender nossa cultura, a gente precisa entender que nós somos mestiços, né? De fato, o berço indígena, de fato, né? Os nativos, o berço europeu também, que contribuiu bastante com a nossa cultura, tanto é que nós falamos português, mas a maior parcela daquilo que nos toma, que é a contribuição negra, a gente acaba, dentro do contexto protestante superficial, é fizer isso, endemonizando e não aprendendo. Por exemplo, por que a palavra axé, que é uma palavra muito usada aqui no Correio de Salvador, ela não pode ser inserida em qualquer contexto? Axé vem do Yorubá, por exemplo, que significa força, energia boa. Né? Os crentes, de uma maneira geral, chamam isso de unção. Por exemplo, se nós fôssemos usar o nome de uma igreja, por exemplo, traduzido para o Yorubá, seria Ilê Axé Olorumirim. Ilê significa casa, Axé força, casa de força, casa de energia boa, casa de unção. Olorum é o criador de todas as coisas na linguagem deles. E Mirim, o filho, Olorumirim é o filho de Olorum, é o filho de quem criou Nossa, tudo. cara, meu Deus. Então, então, então a tradução seria casa de unção de Jesus Cristo. Uau, muito bom. Mas, mas o interessante é que a gente não consegue, sabe, transpor os paradigmas, né, e as limitações doutrinárias. E quando eu falo doutrina, eu fico até triste de falar limitação doutrinária, porque eu acho que a doutrina é algo fundamental na vida da pessoa. O ensino, né, doutrinar, ensinar, é algo fundamental e é algo que, para mim, é um adjetivo e não uma depreciação. Mas estou colocando aqui como algo ruim. Então, algumas doutrinas, elas limitam você por uma questão assim, ó, não faça porque não é de Deus. E isso são estratégias de controle. De fato, é de controle. Porque o conhecimento, ele transcende isso, né? Por que a Uau. gente não pode, de fato, adaptar,
não adaptar a fé, porque ela não precisa ser adaptável, mas poder experimentar as coisas que são nossas. Por exemplo, a nossa baianidade. Por que a baianidade ainda não está em voga, não está em pauta? Por que nos discursos religiosos, de maneira geral, na Bahia, nas festas protestantes, não há essa verdadeira endosso, essa confirmação, essa ratificação da nossa baianidade enquanto ser? Por exemplo, se você for em algum culto, hoje, em alguma live, você vai ver rock and roll, nada contra, pop rock, né? Você vai ver uma série de coisas. Mas quando chega na Bahia, você não vê um chachado, um maracatu, um samba de roda. Se você for na igreja, por exemplo, protestante em Santa Marta da Purificação, que é a terra do samba de viola, é muito raro você ver os crentes cantando com a viola de 12 cordas, né? A cultura sendo sufocada é algo que tem que ser mudado, que tem que ser dispensado. Até só para os verbetes que nós falamos, né? Porque que tais verbetes não da fala do português? De fato, por conta do colonizador. Então, você já aprende isso na estrutura. Então, as coisas ramificam daí, né? E por aí vai. Então, o cristianismo, que deveria ser, de repente, a solução para tais problemas, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uau. E trazer isso à tona não traz, endossa e ratifica o pensamento. Por aí. Muito bom. Esse exemplo aí da viola de 12 cordas, porque viola de 12 cordas é um instrumento maravilhoso, é perfeito. Maravilhoso, né? Verdade. Muito bom. Eu sei tocar violão, sei tocar guitarra, mas eu não cheguei no nível ainda de tocar plenamente viola de 12 cordas, porque é um instrumento que, assim, você tem que... Meu Deus, quem toca viola de 12 cordas tem meu respeito, é muito lindo. E vou te falar uma coisa sobre isso. Sabe que é engraçado também, sobre a questão do instrumento? Cada instrumento, por mais que nós tentemos adaptá-lo a um estilo específico, cada instrumento ele tem a sua própria cultura Isso. e a sua própria tradição. Quando você pega uma viola de 10 cordas, por exemplo, afinada no cebolão, né, que é que toca a galera aí, enfim, a viola toca no mundo todo. Aqui no Nordeste brasileiro nós temos os ritmos específicos. Quando você pega aquele instrumento e toca, você percebe que o próprio instrumento conta sua história. Não dá para adaptar coisas. Por exemplo, eu participei durante muitos anos, né? Além de ser capoeirista, né? Estou na capoeira desde criança. Me levou mais de 20 anos, quase 30 de capoeira. E eu tive o prazer de presenciar o surgimento na época do que chamavam de capoeira gospel. Alguns pastores perceberam a influência não, mas como vou dizer, a arma não, mas a estratégia Para alcançar os e jovens. e isso, e as possibilidades que a capoeira tem enquanto cultura. Porque onde você for, você abre a roda de capoeira, aquilo impacta, aquilo chama atenção. Né? E o povo já espera os saltos, já espera a brincadeira do jogo. E o caiu e pegou e não sei o quê, sabe? E botou dinheiro no chão e brinca. O povo já espera isso, né? Então, quando eles perceberam que existia essa possibilidade, né? Houve uma explosão aqui em Salvador, uma explosão. Há 15 anos atrás, qualquer igreja agora queria ter um ministério de capoeira, como se chama, ou queria ter um grupo de capoeira para poder fazer tais coisas, né? E aí, nesse processo, o que foi que aconteceu? Eles começaram, e aí foi porque eu me distanciei dos trabalhos. Porque chegou um momento que estavam endemonizando as canções. Por exemplo, na capoeira, as canções elas relatam aquilo que se vive, aquilo que se viveu, aquilo que espera viver. E tem algumas linhagens, por exemplo, que trazem o martelo, que trazem a dobra, a quadra, a quintilha, que trazem a ladainha, trazem uma série de os coros, né? Trazem uma série de influências musicais que estão nela e precisam de poesia local, por exemplo. Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, berimbau bateu, mandingueiro sou eu. Eu vim de longe, eu vim da Bahia, eu vim de Salvador, terra da alegria. Aprendi com o papai essa arte belicosa. Sempre fui capoeira, nunca fui a da bola. Então, a capoeira sempre essa possibilidade. E algumas canções, elas trazem, não assim, como é que diz, a cultura negra, de uma maneira geral, mas ela traz alguns elementos da fé do capoeirista. Então, alguns capoeiristas que são candomblecistas, eles trazem nos seus cantos de guerra, eles pedem proteção às suas entidades
vai entrar na roda.